gentes! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste nesse instante. Eu sou Leila Andréia Cosman e estou aqui hoje para compartilhar com vocês imagens e informações de algo que é muito importante e especial para a gente, que são os nossos pomares frutíferos orgânicos. E quando a gente fala nesses pomares frutíferos orgânicos, não tem como não relacionar eles à palavra diversidade. Essa palavra que é uma prática muito presente e fundamental, eu diria, aqui no Ecosítio Lindo. E cada vez mais a gente vem entendendo e sentindo o quanto a diversidade, em vários aspectos das nossas vidas, ela é fundamental quando se quer, por exemplo, manter a vida, né? A gente está ouvindo bastante falar em diversidade cultural, em diversidade humana, em diversidade comportamental, enfim. Então a palavra diversidade, seja o aspecto que ela for aplicada, ela é algo realmente fundamental. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a biodiversidade, ou seja, diversidade biológica, muito presente aqui no Ecosítio Lindo e o quanto ela impacta positivamente as nossas vidas. Quando a gente pensa num ecossistema, por exemplo, uma simples planta que faz parte desse ecossistema, ela tem responsabilidades e compromissos muito importantes com todas as outras criaturas vivas que fazem parte daquele habitat, daquele ecossistema. Quando a gente pensa numa simples planta, por exemplo, de uma laranjeira, ela não está envolvida só diretamente na produção do fruto, né? A florada dela, por exemplo, alimenta as abelhas, que vai produzir o mel. Os pássaros também podem estar se alimentando de alguma forma, fazendo seus ninhos nessas árvores, perpetuando sementes e tudo mais. Então a diversidade ela é muito positiva para a gente em diversos aspectos. E a variedade de frutíferas aqui plantadas no Ecosítio Lindo é uma prova disso, né? Outro aspecto importante da diversidade é, como eu já falei, a questão da perpetuação da vida. E quando a gente fala em diversidade orgânica, a gente está falando em preservação e conservação do solo, da saúde do solo e o uso racional e eu diria até amoroso dos recursos naturais. E por que não falar do zelo e cuidado com o patrimônio genético? Quando a gente fala em diversidade, em uma propriedade que tem uma diversidade orgânica, a gente está falando também no direito a ser diferente do convencional, no direito a ser um pouco diferente dos padrões, no direito a ser diferente. Isso também é diversidade. Diversidade também é falar de abundância, de bênção que é viver e comer cada fruta na sua estação de colheita e o sabor que ela tem porque está sendo colhida no momento certo. E quando a gente fala na perda da biodiversidade, a gente sabe também todos os problemas que vêm a partir disso, né? O quanto isso impacta negativamente na saúde humana através da propagação de doenças, por exemplo. Então manter os ecossistemas, os habitats saudáveis é também manter a garantia da nossa subsistência. E à medida que a gente destrói a nossa biodiversidade, a gente está comprometendo ou mesmo destruindo a nossa possibilidade de vida. Outro aspecto muito importante para a gente nessa questão da biodiversidade está emaranhado nessa expressão de que a gente não coloca todos os ovos numa cesta só. Esse saber popular é a tradução da nossa prática aqui no Ecosítio Lindo e de muitas propriedades agrofamiliares pelo mundo afora. Quando a gente coloca toda a nossa força e energia numa única planta, por exemplo, num único cultivo, por exemplo, se fosse na parreira, toda a nossa energia, todo o nosso plantio unicamente nessa monocultura, nós estaremos expostos a prejuízos maiores também. Uma cultura como a parreira, nessa época do ano, por exemplo, ela está correndo risco de sofrer, por exemplo, uma tempestade de granizo e a gente vir a perder tudo, como já aconteceu, como acontece, como vem acontecendo. Então, como a gente tem a parreira, mas também tem o citro, tem também a montenegrina, tem a laranja, tem o figo, tem o morango, tem o nosso pecan, dessa forma a gente tem um pouquinho de cada coisa e esse pouquinho é o nosso tudo. Então essa é uma sabedoria que a gente leva para a vida
e ela também nos permite não ser tão gananciosos e trabalhar a nossa renda em porções menores, em frações menores, mas quando unidas elas nos sustentam. Então agora vocês vão acompanhar alguma sequência de imagens dessas variedades, dessa diversidade de produção que a gente tem aqui, começando com abóbora, figo e montenegrinas. Na sequência, o seu lindo também vai falar e compartilhar sua sabedoria com a gente a respeito dos pomares e dessa diversidade toda que existe aqui no Ecosítio Lindo. Fiquem com a gente e não percam a sequência desses vídeos que vai trazer mais informações e mais imagens dos nossos pomares frutíferos orgânicos. Uma bênção estar aqui, uma bênção a essa diversidade toda e uma bênção por você fazer parte disso também. Gratidão. Olá pessoal, eu sou Lindomar Cosma, estou aqui para fazer mais um vídeo do desafio que foi a implantação da fruticultura naquela época, nos anos 89, quando se produzia basicamente só grão na nossa região. Então foi um pouco de inovação, né, que eu quis colocar na propriedade, mas eu já previ assim que a pequena propriedade estava sendo excluída da produção de grãos, né? Na época, com o aparecimento das grandes áreas no norte, né? Se estava se transformando numa coisa inviável aqui para as pequenas propriedades produzir grão. Por isso, então, eu imaginei que a fruticultura seria um ramo que poderia dar uma rentabilidade melhor aqui para a propriedade. Mesmo porque não existia pomares na nossa região, basicamente as frutas vinham do Ceasa, do Curitiba, então eu ia nas fruteiras, nos mercados, e percebia que não existia frutas aqui da nossa região em escala um pouquinho maior que desse para sustentar o mercado. Então foi na época uma das mentalidades, dos desafios que eu me propus a fazer, e foi na fruticultura, onde me especializei, fiz uns cursos em Videira sobre fruticultura, fui em busca de mudas de qualidade na época, e a gente começou com uva, pêssego e
e uva, pêssego e laranja, os citros, né, na época, né, então. E assim se deu o início dessa nova atividade que ainda perdura até hoje, né. Claro, algumas variedades estão indo para o final do ciclo, já estão velhas, mas acho que valeu a pena a iniciativa porque incentivou outras propriedades a também plantar e produzir e vender no mercado local, principalmente como é uma quantidade menor. Então ali está aquilo que eu imaginei na época e está se concretizando com a inviabilidade de se produzir grão na nossa região em pequenas áreas, a não ser que seja para o sustento da propriedade, de alguns animais, e assim, para comércio não tem como competir com as grandes áreas onde produzem em escala grande. Então, essa foi a visão que eu tive lá nos anos 88, 89, que a gente teve essa ideia. E também foi até um tanto impactante porque o pessoal da região ficava pensando, mas vai deixar de produzir milho numa área que dava tinha sido já destocada, mecanizada em partes, né? E então ficavam com dó de ter uma área que dava para trabalhar com máquina e eu plantar frutas, laranja, lareira e tal. Então foi assim que começou essa história, mas foi um exemplo de que dá para ser aproveitado talvez em outros momentos, em outras áreas e outras famílias pequenas da agricultura familiar.